Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O mercado cripto segue saudável depois da coletiva de imprensa com Jerome Powell e a decisão da taxa de juros que tivemos ontem. Manutenção da taxa de juros, mercado cai, mercado fecha o dia em alta e se mantém no iminente rompimento do padrão de baixa, que pode nos colocar diante de uma bandeira de alta. Bandeira de alta que tem alvos bem superiores. Sim, tudo está muito bom, muito bem, obrigado. Mas eu quero te fazer um alerta neste vídeo. Eu quero te mostrar um indicador que muitos usaram, muitos usam, e que está mostrando algo que pode mudar os seus planos para os próximos meses. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise. Altcoins, ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Nos próximos dias, eu colocarei mais e mais ativos para que nós avaliemos em conjunto. Por isso, eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, ontem tivemos os dados, na verdade, nós tivemos o FOMC, a reunião do Fed, e houve a manutenção da taxa de juros. Powell ensaboado. Por que ensaboado? Porque ele não responde nenhuma pergunta de forma objetiva. O Powell, que é o chefão do Banco Central norte-americano, respondeu a uma série de perguntas. Na verdade, como eu acabei de falar, respondeu daquele jeito, sem responder. Mas não trouxe nenhuma indicação, eu não posso nem gaguejar, porque eu pareço o Powell se eu começo a gaguejar. Ele não trouxe nenhuma indicação objetiva. Pode cortar juros, pode não cortar, vai avaliar, vai analisar. Pois bem, o mercado ele começou a acelerar, depois caiu, vimos uma queda mais agressiva e uma rejeição no final do dia. Perfeito? Rejeição que demonstra que os touros, ou seja, os compradores, estão defendendo esta faixa de 116 mil dólares. Podemos comemorar? Ainda não. No curto prazo, mantemos o desafio, que é romper 121 mil dólares. Então é o rompimento dos 121 mil dólares que segue como, sim, uma probabilidade elevada. É o rompimento desta faixa que nos colocará diante do alvo da bandeira de alta, lá em 136, 137 mil dólares. Perfeito. Se a gente olha o macro, também temos algo muito interessante, com o Bitcoin sustentando como um suporte e rejeitando como um suporte aquilo que antes servia como resistência. Estou no gráfico de 2 semanas, posso diminuir para o gráfico semanal e você pode verificar que o Bitcoin está acumulando em uma faixa muito importante, acima de uma resistência de muitos anos. Isso também é extremamente bullish e abre espaço para que a gente tenha maiores acelerações. Quando a gente olha para as altcoins, encabeçado pelo Ethereum, seguimos também em um cenário muito saudável, muito bullish, obrigado. Veja que o Ethereum segue na batalha para romper esta, que é uma resistência extremamente importante. Se o Bitcoin romper 121 mil dólares, confirmar a sua bandeira de alta, acelerar, o Ethereum tem grandes chances também de ter o seu rompimento e buscar uma aceleração. E isso, naturalmente, vai beneficiar as altcoins menores. Você pode olhar para o índice de altcoins menores através do Others. Veja que a gente teve um pivôzinho de alta no semanal e está prestes a confirmar de fato, se a gente romper esta área de 320 bilhões no Others, estamos diante
da confirmação do ombro cabeça-ombro inverso, que nos coloca com um alvo projetado para o Others. O que é o Others? É a capitalização total de mercado sem o top 10. Aqui a gente tem a capitalização total das altcoins menores, que se beneficiam desta força de Ethereum. Beneficiando-se da força de Ethereum, poderemos ver o rompimento desta faixa e estes padrões se confirmando. Padrões confirmados aumenta a probabilidade de buscar faixas bem elevadas. Olhe para o Others se você tem altcoins pequenas. Seu portfólio pode ser impactado de forma positiva com esta aceleração em potencial. Tudo lindo então, não é verdade? Infelizmente não. Eu vou desagradar muitos neste momento, mas, infelizmente, a gente só analisa o mercado. E eu quero deixar claro que este indicador que eu vou apresentar e que muitos utilizaram como base para as últimas decisões, ele não deve ser considerado sozinho. É importantíssimo que você analise o todo, analise uma série de indicadores para que você tenha uma base sólida. E a movimentação deste indicador não é definitiva. Eu já estou falando antes para que você não entenda de uma forma errada. Este indicador ele não marca o fim do bull market, mas ele marca algo extremamente importante. Luan, o que você está falando? Vamos lá. Quero falar do M2 Global. Se você puxa aqui, e você provavelmente, se você está acompanhando o mercado, você viu este gráfico nos últimos meses. Eu quero só deixar de uma forma que fique mais clara para você visualizar. Temos aqui nas velas o Bitcoin e em azul nós temos o M2 Global. O M2 Global marca a liquidez global, dinheiro que está circulando no mercado. E ao longo desses últimos meses, 6 meses, nós vimos uma aceleração. Topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes. O M2 Global segue em aceleração. Este é um indicativo muito forte. Por quê? Porque o Bitcoin e o mercado de risco aceleram e desaceleram com um gap, mas eles aceleram e desaceleram muito correlacionados à liquidez global. Quando a liquidez global sobe, isso é algo benéfico para o mercado de risco. Quando a liquidez global cai, isso quer dizer que tem menos dinheiro na praça, portanto, isso não é tão benéfico para mercados de risco. E existe uma correlação acima dos 80%, é de 84% do movimento do Bitcoin com o movimento do M2 Global. O que a gente falou nesses últimos meses? O M2 Global ele está extremamente saudável e ele está acelerando. Acelerando e pode nos levar a pontos bem mais elevados do que os que nós temos hoje. Falamos sobre isso no crash das tarifas, falamos sobre isso na guerra e, como você pode verificar, nós temos uma correlação. Ela se mantém. E, como a gente tem um offset, que a gente chama de delay, de 90 dias para o movimento da liquidez global versus o movimento do Bitcoin, a gente entende que este cenário aqui é sim plausível. Uma continuidade de alta do Bitcoin, uma continuidade de alta para o Ethereum, uma continuidade de alta em potencial para as altcoins. Tendo em vista que o Bitcoin está saudável, o macro está saudável, então a gente tem faixas mais elevadas como alvo, correto? No entanto, o que a gente começa a visualizar? A gente
gente começa a visualizar uma queda. Quedas são normais, fundos ascendentes são normais. No entanto, a gente formou um topo descendente e a gente caminha agora para uma correção. Esta correção pode ser um indício de que veremos nos próximos meses ou uma correção ou uma acumulação no Bitcoin. A acumulação, correção, que nos últimos movimentos de correção e acumulação não trouxeram um benefício tão grande para as altcoins. O Bitcoin caiu de dezembro de 2024 a meados de março, 30%. Altcoins caíram 50%, 60%, 70%. Luan, você está falando que é isso que vai acontecer daqui a 80, 70, 90 dias? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou lhe alertando sobre o que aconteceu no passado, quando este cenário nos atingiu. O que a gente tem que ficar de olho? Hoje, o movimento é saudável. A maior probabilidade é sim de continuidade de alta. Perfeito? Mas conforme a gente se aproxima de setembro, meados de setembro, a gente começa a ter a influência justamente deste movimento de baixa. Este é um movimento de baixa definitivo? Claro que não. Isso aqui é o fim do ciclo? É improvável. Nós, obviamente, vamos analisar dia após dia, mas se a gente considera o todo, se a gente considera os outros indicadores, se a gente considera a falta de euforia total no mercado, é improvável que a gente veja o fim do ciclo. Podemos ver, potencialmente, com os cortes que estão programados para o final do ano, um movimento como este aqui. Vamos marcar aqui. E aí sim, a continuidade deste movimento. Só que, se o mercado caminhar para uma correção no M2 global, a correlação que o Bitcoin tem com a liquidez global pode influenciar sim em uma correção posterior. Bitcoin acelera. Altcoins aceleram. Vamos mudar de cor. Bitcoin acelera. Ethereum acelera. Altcoins aceleram. Tudo começa a ficar lindo, tudo começa a ficar espetacular. Começamos a nos aproximar de setembro. Por que não termos uma armadilha? Pense como um vilão de uma franquia da Marvel, da DC. Pense no que pode causar maior dor. Uma aceleração com uma movimentação de baixa de 2 meses, 3 meses, vai levar todo mundo a acreditar que o mundo acabou. Vai levar muita gente a perder dinheiro. Vai levar muita gente a colocar que entramos em um bear market. Acelera agressivamente. Muitos não esperam essa aceleração. Hoje, o mercado está até pessimista. Aceleramos, todos voltam a ficar bem bullish, bem otimistas. Chegamos em ganância extrema, o índice que mede out-season explode. Ativos começam a atingir o RSI em sobrecompra extrema e a gente marca uma queda de liquidez momentânea. Acumulação do Bitcoin, correção das altcoins, oh meu Deus do céu, chegamos ao fim. Eu falei que não ia ter out-season. Queda. Quando todos têm uma visão completa de que acabou, o mercado volta para a sua aceleração, quem sabe final. Este seria um desenho muito típico de uma história de vilão.
Engana todo mundo que está pessimista agora. Daqui a um mês e meio, engana todo mundo que estiver otimista. Derruba o mercado. Engana todo mundo de novo que ficar pessimista. E aí, a gente vê aquela aceleração final. Vamos analisar com muita atenção este indicador. Eu não acredito que ele marque o fim do ciclo, não. Respeitosamente e com toda a humildade possível, eu não vejo o fim do ciclo neste movimento. É claro que a gente vai acompanhar dia após dia e eu indico que você acompanhe, principalmente se você usou o M2 Global nesses últimos meses. Acompanhe este indicador e lembre-se, quando tudo estiver muito eufórico, coloca grana no bolso, mantenha a caixa. Luan, está mandando eu vender? Não é isso que eu estou falando. Eu não estou te dando nenhuma indicação de compra nem de venda. Estou apenas apresentando, em mais um vídeo educacional, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas fica alerta a esse indicador. Eu sei que não é uma informação que agrada às pessoas, mas infelizmente a gente tem que saber entender que certos indicadores vão mostrar coisas que nem sempre vão nos agradar. E é, de fato, planejar, se preparar, entender os piores cenários que vai te colocar como um brilhante investidor que vai sair com muito dinheiro. Vamos fazer um cálculo hipotético. A gente sai daqui e vai a 150 mil dólares. As altcoins aceleram. Você triplica os seus ganhos. Já pensou o que aconteceria se você realizasse uma boa parcela de lucro, se isso, obviamente, fosse um indicativo, e recomprasse em uma queda? Não realizar tudo, mas realizar parciais, sempre mantendo aquele caixa forte. Um caixa que proporcionalmente pode aumentar em uma correção. Caixa forte permite que você compre muito bem novamente, e aí você surfe muito mais altas, com muito mais tokens, com o mesmo dinheiro. Mais tokens, mais dinheiro. Se você entender como esses movimentos que não são tão interessantes de forma imediata podem te beneficiar, você vai olhar para eles com um bom sorriso, com um belo de um sorriso no rosto. Vamos acompanhar, fique atento ao M2 Global nos próximos meses, nas próximas semanas, sem esquecer que a gente mantém o mercado extremamente saudável. Então a maior probabilidade é sim buscarmos faixas superiores. Mas quando a gente chegar nessas faixas superiores, lembre-se que você tem que empilhar indicadores. E se muitos indicadores, como um placar, começarem a mostrar para você, opa, espera aí, tá ficando perigoso, isso aqui tem correlação, isso aqui tem que ter atenção, isso aqui pode ser uma armadilha. Tome a decisão, que é uma das decisões mais difíceis, que é vender na euforia. Luan, tá mandando eu vender de novo? Não, estou apenas te alertando. Vender não é vender tudo, não é sair fora do mercado e apostar na correção, não. É você ser inteligente, mantendo sempre um caixa proporcional. Luan, fala de caixa aí, dá uma aula de caixa. Não preciso dar esta aula porque ela já existe. Você pode conferir ela aqui na descrição do vídeo. Confira a aula de caixa infinito detalhado. Ela está à sua disposição e ela é gratuita. A gente vai acompanhar com muita atenção e eu quero só mais uma vez deixar bem claro, eu não estou com uma visão bearish, minha visão é bullish para o curto, o médio e o longo prazo. Só estou de olho em alguns indicadores para avaliar se a gente pode ter uma armadilha no meio do caminho. Se essa armadilha ela se formar, se confirmar e ela durar alguns meses, isso pode sim levar todo mundo a ter que se preparar e ajustar as estratégias. Eu já venho falando isso para os integrantes do meu time fechado, Premium e Desafio, há algum tempo. Já tem algum tempo que a gente olha para esses cenários.
Se você quiser participar desses grupos, onde eu entrego as minhas metodologias de investimento, estratégias, planos, você tem acesso ao meu portfólio, cada um dos meus movimentos do dia a dia, avaliações antes que eu apresente aqui, você quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, seu lugar é no Prêmio Desafio. Para mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao clicar nesse primeiro link, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Abre este chat e envie um oi, e aí sim o time irá te responder. E se você quiser atualizações acerca do mercado como um todo, insights, análises, avaliações, participa do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. É gratuito, aproveite para participar. Vamos monitorar tudo e trazer atualizações. E se você não quer ficar de fora, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Como eu falei, eu volto a qualquer momento com atualizações. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.